Então, agora nós vamos para a segunda parte do nosso vídeo. Vamos focar nas três respostas, tipos de respostas de escala linear, a grade múltipla escolha e a grade de caixas de seleção. Aquela pergunta no formulário que nós estávamos trabalhando anteriormente, que tinha lá, você está gostando do curso? A resposta era múltipla escolha, sim, não, outro. A gente transformou essa questão, a resposta dela em escala linear. A escala linear, aqui ela vai de 0 ou de 1 a 5 ou mais, você escolhe quanto. O 0 quer dizer péssimo, aqui é um marcador adicional, opcional, se você quiser coloca, senão não. Vamos colocar aqui péssimo, e no 5, ótimo, tá? Então, aqui está uma questão de múltipla escolha. Vamos visualizar lá no formulário como é que ela fica. Ó, você está gostando, então ela vai de 0 a 5, do 0 que é péssimo e do 5 que é ótimo. Vamos voltar para outra questão, que é a grade de múltipla escolha. Essa também era uma questão anterior, onde tinha para você marcar quais os equipamentos que você utiliza. Nós transformamos essa resposta em grade de múltipla escolha. A grade de múltipla escolha, lembram que as bolinhas significam que só pode ter uma marcada, como naquela questão do anterior, que mostrava a múltipla escolha. Então, aqui nós temos, nas linhas, a gente vai colocar os equipamentos, e nas colunas, se eu uso muito, se eu uso pouco, se eu uso sempre, tá? Como que fica isso? Já vamos alterar aqui na chave de respostas. Aqui ela deu 7 pontos para cada item. Vamos colocar 5 em cada, para não ficar muito alta a nota aqui. Que é aquela, cada questão vale, cada acerto vale tem uma pontuação. Então, vamos lá ver na visualização como é que fica isso. Ó, aqui eu estava fazendo o teste antes e marquei. O que eu posso fazer aqui também? Eu posso exigir uma resposta em cada linha, ou limitar a uma resposta por coluna. Uma em cada linha, tranquilo. Uma em cada coluna, eu não vou poder repetir, por exemplo, se eu disser que eu uso o notebook muito, e o celular muito, não vou conseguir. Como ela está colocada aqui, ó, por exemplo, se eu colocar mais uma resposta na mesma coluna, ele vai dizer que não dá, porque lá ele está selecionado as respostas, uma por coluna. Então, eu vou deixar uma resposta, exigir uma resposta para cada linha, que daí eu consigo. Eu uso muito notebook, o celular eu uso mais ou menos, eu uso pouco, o tablet eu nunca uso, o lab de informática um pouco, o caderno, o giz e a saliva bastante. Viram como não dá aqui? Então, nós vamos ter que ir lá no formulário e modificar. Eu vou fazer o quê? Há uma resposta por coluna. Não, mas aqui tá certo, é uma por linha. Por que ele tá ficando assim? Tá, uma resposta por cada linha, mas eu não entendi o que houve aqui. Mas depois a gente vê isso. Aí, agora, na próxima questão, eu dupliquei essa questão. Como é que eu faço a duplicação? Eu venho aqui,
e duplico a questão. Só que aqui nós vamos trabalhar com grade de caixa de seleção. Fiz a mesma coisa, notebook, celular e tal. Aqui, como é uma... Eu vou ordenar as linhas aleatoriamente, tá? Aqui eu também vou trocar pontuação. Vamos colocar 5. 5, 5, 5. Concluído. E nós estamos passando da pontuação permitida, lá estamos em 137. Depois temos que arrumar isso. Aqui, então, aqui na caixa de seleção, vamos visualizar como é que fica lá com a caixa de seleção. Eu não dupliquei. Vamos atualizar. Ó, a caixa de seleção, ela é parecida com a outra, só que agora eu vou poder utilizar, eu vou poder marcar mais do que uma resposta em cada quadrinho. Então, eu uso o notebook muito, eu uso o laboratório de informática nunca, eu uso o tablet pouco, o celular muito pouco, e esse aqui sempre. Ele vai ter uma resposta em cada linha. Mas ele deveria permitir, assim, ó, ele permite eu marcar mais do que uma resposta. Mais do que uma resposta em cada linha. No nosso formulário, o nosso formulário é esse aqui. Agora, a gente vai criar a planilha. Lá em respostas, ó, vocês percebam que as alterações, elas são feitas, são salvas automaticamente, como qualquer documento do Drive, tá? Aqui em respostas, eu estou aceitando respostas que eu posso limitar, eu posso fazer download, receber notificações, e aqui nesse íconezinho de planilha, eu vou criar uma nova planilha, com as respostas. Então, eu vou ter respostas, ó, a planilha abre, todas as respostas, todas as vezes que o formulário for respondido e for enviado, ele vai estar mandando para cá. E eu também posso ver aqui, vamos responder uma vez aqui, só para ver como é que vai funcionar. Como é que ele vai aparecer lá. Aqui como eu criei teste, eu coletei e-mail. Tá? Eu não estou respondendo como deveria, tá? Mas como é uma pergunta que precisa de resposta,
Ai, não selecione mais do que uma por coluna, tá bom? Temos que resolver isso. Aqui já está respondido. Assista o vídeo e opine sobre ele. Fale um pouco da sua prática pedagógica. Adicionar um arquivo. Vamos ver o que nós temos aqui no meu Drive. É a barra de progresso, tá? Então, ó, criando o formulário foi recebido com sucesso. Essa foi a mensagem que a gente deixou lá antes. Aí aqui na planilha, ó, todas as respostas vêm para cá conforme eu criei lá. E aqui eu também tenho como ver no próprio formulário as informações recebidas. Então, ele vai me dar respostas em gráfico, ele vai dar pontuação, os nomes e tal, e e-mail, e todas as questões que vão para a planilha, elas aqui também tu vai conseguir, quando tiver mais do que uma pessoa respondendo, os gráficos começam a ficar, a mostrar cores diferentes, conforme as disciplinas, e diferentes tipos de gráfico também, ó. Aqui tem um em coluna, aqui tem um em linha, tem um tipo, não me lembro qual tipo de pergunta, que aparece o gráfico em pizza também, então são várias. Aqui nas respostas, eu posso ver, aqui por enquanto, como só tem uma resposta, não tem como eu ver, mas eu posso ver respostas individuais. Depois que tiver mais do que uma resposta, eu tenho como ver as respostas individuais também. Lá na planilha, a gente vai instalar um complemento chamado Flubaru. Esse aqui. Esse complemento, quando você fizer uma prova, uma avaliação, você vai responder a primeira para criar o gabarito, e depois que você tiver com o gabarito criado, todas as respostas que chegarem lá, elas já vão corrigir a prova. Tu não precisa fazer isso, não precisa fazer correção de prova. O Flubaru é um complemento que corrige automaticamente. Por que a gente pede o e-mail dos alunos lá no formulário? Porque assim que ele corrige a prova, ele já manda por e-mail a resposta do aluno. Lembro que lá na configuração, lá no teste, a gente deixou posteriormente, depois da revisão manual. Se a gente deixar imediatamente após o envio, o Flubaru corrige e na mesma hora ele manda. Mas se você estiver fazendo uma prova com os teus alunos, o aluno entregou, ele pode passar a colinha para os colegas, né? Então, a gente deixa para fazer esse envio posterior. Aqui tem todo o passeio, como é que é a utilização. Então, o que tu vai fazer? Tu vai criar, por exemplo, esse aqui primeiro que eu fiz aqui, eu posso colocar ele, onde é que está o nome aqui? Gabarito. A partir disso, ele vai, as próximas vão ser
corrigidas de acordo com o meu gabarito. Ok, pessoal? Então, essa foi a segunda parte do formulários.